Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para alunos do sexto ano. Nesse vídeo vamos resolver exercícios sobre raiz quadrada. Começando aqui pela questão 16, que diz o seguinte: um professor de educação física precisa separar 81 estudantes em filas. O número de filas deve ser igual ao número de estudantes em cada fila. Qual deve ser o número de filas? E aí, como você pensa em resolver esse problema? Que tal pensar dessa forma? Olha só, imagine que aqui nesse quadradinho a gente coloque o número de filas, tá? Quantas são as filas? Não sabemos. E nesse outro quadradinho a gente coloque o número de estudantes. Também não sabemos quantos, mas sabemos que esses dois números têm que ser iguais, né? Afinal, o número de filas deve ser igual ao número de estudantes em cada fila. Então, quando a gente multiplicar o número de filas pelo número de estudantes em cada fila, isso tem que dar o total de estudantes, não é verdade? 81? Beleza? Até aí, você entendeu? Bom, se entendeu direitinho, a gente pode agora resolver essa questão simplesmente pensando qual é o número que eu preciso colocar aqui. Aqui do lado tem que ser o mesmo número e a multiplicação desses dois números tem que dar 81. Que número é esse? Você é bom aí de tabuada? O número 9, né? 9 vezes 9 dá 81. Beleza? Então, qual deve ser o número de filas? O número de filas deve ser 9. A mesma quantidade de estudantes em cada fila. É verdade que a gente poderia resolver essa questão tendo um entendimento parecido e percebendo que bastava calcular a raiz quadrada de 81. Não é isso? Porque se são 81 estudantes e sabemos que para chegar nesse número 81 a gente tem que multiplicar o número de filas, que foi o que eu fiz aqui, pelo número de estudantes em cada fila, né? Então é só resolver a raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. Pois 9 vezes 9 é 81, ou 9, por causa que 9 é o quadrado, é 81. Beleza? Dúvidas? Posta aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, já vamos resolver a próxima questão, a questão 17. Beleza? Na questão 17... o enunciado diz o seguinte: o tabuleiro de xadrez comum tem 64 casas. A propósito, você joga xadrez? É muito bacana, né? Eu gosto demais. Então, no tabuleiro de xadrez, com 64 casas, são 8 linhas e 8 colunas. Se tivessem 100 casas, quantas linhas e quantas colunas seria? E aí, como você faria? Bom, uma maneira não muito inteligente de fazer seria a gente desenhar esse tabuleiro de xadrez com 64 casas. E aí a gente sabe que tem 8 aqui na altura, tem 8 aqui no comprimento. Então, se a gente aumentasse a quantidade em 2 no comprimento, tá? E também aumentasse a quantidade em 2 na altura, enfim, e contasse, a gente ia chegar ao resultado. Mas claro que não seria uma solução nada inteligente, tá bom? Seria uma solução bem na força bruta mesmo. Então, o que a gente precisa fazer aqui é simplesmente perceber que nesse novo tabuleiro de xadrez, como ele tem 100 casas, fazer aqui só um quadradinho para ilustrar,
tá? Não vou desenhar o tabuleiro, mas aqui tem 100 casas. E aí basta saber que número multiplicado por ele mesmo, daria 100. Um número multiplicado por ele mesmo igual a 100. Muito parecido com o exercício anterior, não é? É só a gente concluir agora que esse número é 10, né? 10 vezes 10 igual a 100. Muito bem, então esse número é 10, tá? Esse número é 10. E uma outra maneira da gente resolver mais diretamente ainda seria simplesmente calcular a raiz quadrada de 100, que é 10. Beleza? Professor, por que você não explicou logo assim? Gente, é porque a gente está construindo esses conhecimentos, tá certo? Por isso que eu pensei em mostrar dessa outra forma aqui. Beleza? Mas a gente pode fazer de maneira mais prática, tá bom? Vamos ver aí a questão 18. O que é que diz a questão 18? O enunciado dela diz: Arnaldo está cobrindo uma parede quadrada com azulejos de formato quadrado. Quantas fileiras de azulejo ele vai construir, se no total serão necessários 400 azulejos para cobri-la? Vamos fazer de maneira prática então essa, né? Mas rapidamente, para ilustrar, temos uma parede quadrada e nessa parede tem 400 azulejos. Não parece com o anterior, né? Então o que queremos saber é a medida dos lados dessa parede, certo? A medida dos lados. Ora, é o mesmo que fazer a raiz quadrada de 400, não é assim? Beleza? Dúvidas? Posta nos comentários. Se não tiver dúvidas, me diz aí, qual é a raiz quadrada de 400? É um número que multiplicado por ele mesmo dá 400. Que número é esse? 10 vezes 10 dá 100. Então é um número maior que 10. 15 vezes 15, se você quiser tentar, dá 225. É maior que 15. Será que é 20? Exatamente, tá? 20 vezes 20 dá 400. Beleza? Dúvidas? Poste aí nos comentários. Vamos para a nossa última questão. Melhor, deixa eu fazer o seguinte. Essa questão 19 vai ficar para o próximo vídeo, tá certo? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até nossa próxima aula.